tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre um assunto extremamente importante, o poder fisiológico da água. Você sabia que 60% a 70% do seu corpo é constituído de água? Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, ela tem entre 42 e 49 litros de água. Ou seja, a água é o mais abundante dos nutrientes no corpo. Apesar do planeta ser constituído mais de 2/3 de água, é 2/3 de água salgada. A água doce é menos de 2%, é quase nada. E, infelizmente, a maior parte dessa água doce está contaminada. Então, menos de 2% e está contaminada. É um problema muito sério. Vai chegar um dia, no futuro, nós vamos ter que marcar a hora para beber água. Você vai ver que isso vai acontecer. Se você olhar a estrutura, a molécula da água, ela é constituída do H2O. Ela tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Os hidrogênios são positivos, o oxigênio é negativo. Então a água tem uma coisa chamada polaridade. Isso é muito importante, porque as toxinas, os venenos que nós ingerimos, que estão nos alimentos, esses venenos em geral são positivos. E como a água tem uma polaridade negativa, ela é capaz de se juntar a esses venenos e ela passa a ser não só um agente hidratante, como também um agente desintoxicante. Dependendo do modo como as moléculas de água se formam, nós chamamos isso de cluster. Você pode combinar em grupo de 5, em grupo de 6, em grupo de 11 moléculas. Quanto menor é o cluster, em geral, melhor é a água. Melhor é a chamada tensão superficial da água, porque ela vai chegar mais longe nos capilares. Existe uma água chamada água hexagonal. Essa água hexagonal, onde são 6 moléculas de H2O que se reúnem, formando um cluster, essa água hexagonal é uma água medicinal. Ela tem efeitos curativos. Existe um hospital em Tóquio, no Japão, onde o único tratamento feito é com essa água. É uma água chamada ionizada. O japonês chama de Kangen Water. É uma água natural, hexagonal. Nós não temos no Brasil. Hoje pode-se até fabricá-la através de máquinas. Você pega a água da torneira, passa por uma máquina especial e essa água se torna hexagonal. Quero que você imagine um aquário, um peixe doente e a água suja. Ora, se você quiser curar esse peixe que está nesse aquário, a coisa que você tem que fazer é trocar a água do aquário. Pois é, as nossas células, nós somos como um aquário ambulante. As nossas células estão nessa nossa água, 70% do corpo é água. Se essa água estiver contaminada, as nossas células adoecem. Então nós temos que estar num processo constante de limpeza e desintoxicação, que nós vivemos num mundo onde o ar está contaminado, a água está contaminada, o solo está contaminado, os alimentos estão contaminados. E as águas que vêm nas garrafas também podem estar contaminadas, porque se ela viaja de caminhão e ela veio de uma distância longe de onde você mora, vai chegar uma hora que o caminhão está dirigindo na estrada que é meio-dia e o sol está batendo. E quando o sol bate numa garrafa de plástico, ele libera xenoestrógenos. E isso é um grande problema, porque o xenoestrógeno ele é absorvido e ele funciona como hormônio no corpo. Então nós passamos a ter um distúrbio hormonal em consequência de uma água que foi contaminada por ter vindo de longe e sofrido a radiação do sol, e a garrafa, o plástico libera, chamados xenoestrógenos, que são absorvidos pelo corpo. Certo? Nós temos aparelhos que são capazes de medir tudo isso. E todo alimento que nós ingerimos, no final da história, ele cria um lixo que é ácido. Então, quanto mais alcalina for a água que nós tomamos, melhor para nós. Para você saber se uma água é boa, se ela vai servir mais como remédio do que como tóxico, tem 5 características importantes que você tem que considerar numa água. A primeira é a pureza. Ela tem que ser pura, mas não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. Segundo, ela tem que ter um pH, no mínimo acima de 7,4.
porque o pH do sangue é em torno de 7,4. Se eu tomo uma água que tem um pH menor que 7,4, eu vou fazer um esforço fisiológico para manter o pH do sangue. Então a água tem que ser acima de 7,4. Ela tem que ter o chamado poder de redox. Ele é capaz de fazer redução. Ela é capaz de ser antioxidante. Você tem água que é oxidante, que oxida, que te enferruja por dentro, e você tem água que te reduz, que é antioxidante. E claro que você quer tomar uma água que seja antioxidante. Ela tem que ter condutibilidade. Se eu dou um comando para levantar o meu braço, esse comando sai do meu cérebro, percorre os nervos e eu levanto o braço. Para fazer isso tem que ter condutibilidade. Quem faz isso são os íons, são os minerais que nós bebemos, que estão na água. Então por isso que você tem que tomar água rica em minerais. E ela tem que ter uma tensão superficial baixa. Dependendo do número de moléculas que reúnem, ela pode ter uma tensão superficial mais alta, quando ela tem muitas moléculas se reunindo, ou ela pode ter tensão superficial mais baixa, quando tem menor número de moléculas se reúne. Quanto mais baixa for a tensão superficial da água, mais benéfica é essa água e mais hidratante é essa água. Então o cluster, que é determinado hoje por ressonância magnética nuclear, você determina qual é o cluster da água, também faz uma diferença enorme. Então olha que interessante, todas as toxinas do corpo têm uma carga elétrica, a maioria das vezes positiva. A água tem uma polaridade negativa, e isso permite então a água não só ser um hidratante, como também um desintoxicante. Mas não é qualquer água que faz isso. Por isso você tem que procurar pesquisar, de preferência uma água perto de onde você mora. Não adianta você morar em Recife e comprar uma água de Porto Alegre. Porque para ela ir de Recife de Porto Alegre até Recife, ela vai sofrer radiação do sol e num plástico vai liberar xenoestrógenos e a água já chega contaminada na sua mesa. Eu espero que essa pequena orientação sobre a água seja uma semente que eu esteja plantando aí para você começar a perceber tudo isso de uma forma diferente. Ok? Até a próxima.